noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana, eu vou coordenar a mesa hoje. Então, eu vou pedir para o João Pedro começar, né? João Pedro Barros Guerra Farias, aprendendo a sentir com Homero o papel do medo na educação grega, certo, João? Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Pedro, eu sou doutorando em História Comparada pelo programa de pós-graduação em História Comparada na UFRJ, sob a orientação do professor Fábio de Souza Lessa. Eu venho pesquisando já há um tempo sobre um campo dentro da história chamado História das Emoções, e hoje eu vim trazer para vocês uma apresentação que faz parte da minha pesquisa, fez parte da minha pesquisa de graduação, fez parte da minha pesquisa de mestrado e continua sendo parte da minha pesquisa de doutorado, que é entender um pouco, primeiro, sobre as emotividades e emoções na antiguidade, especialmente através da literatura e da literatura épica. E por outro lado também tentar aprender, pensar um pouco sobre o papel das emoções na antiguidade como um todo. Então, eu trouxe, pensando também o tema da Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, um pouco uma ideia que para mim parece muito interessante de tentar apresentar Homero como um grande educador emotivo da antiguidade, seja da antiguidade arcaica, seja da antiguidade como um todo mesmo. É, bom, é, o título da minha apresentação é Aprendendo a Sentir com Homero, o papel do medo na educação grega. Bom, qual é o meu objetivo nessa comunicação? Meu objetivo aqui é analisar o papel de Homero na construção de um modelo emotivo do medo, que, desde a antiguidade arcaica, mostra-se emaranhado nas mentalidades daquilo que se convencionou chamar de mundo greco-romano. Então, na minha perspectiva, na minha pesquisa, eu tento mostrar um pouco sobre como Homero, por um lado, ele construiu um modelo emotivo do medo, isto ele constrói uma forma de pensar o sentir associado ao medo, e essa forma de pensar o sentir associado ao medo, ele, ele é muito característico do período arcaico, mas ele vai sobreviver durante toda a antiguidade. Então a gente consegue ver isso, ver resquícios desse modelo emotivo do medo, tanto no período helenístico, por exemplo, com Apolônio de Rhodes, como até mesmo no mundo greco, no mundo romano, né, com Virgílio, na Eneida, por exemplo. Ao mesmo tempo também, que Homero aparece aqui, na minha perspectiva, e eu vou tentar mostrar um pouco isso, como um grande educador das emoções. Isso está muito relacionado com a metodologia que eu vou apresentar para vocês, que é a metodologia da história das emoções, e um certo problema que existe nela, no sentido de que no período arcaico, no período em que Homero está produzindo os seus poemas, não existe o que a metodologia chama de teórico das emoções. Então, o que eu tento apresentar na minha pesquisa é uma forma pela qual a gente pode usar a literatura como uma espécie de dicionário emotivo. Isto é, uma forma de a gente utilizar o épico para a gente entender essas formas de sentir e de pensar do passado, sem necessariamente apelar ou pensar que essa literatura é algo como ficcional ou algo que está para além da sociedade ou alheio à sociedade. Então, ao invés de utilizar a filosofia como algo que, a princípio, parece ser mais conceitual, a gente pode utilizar também a própria literatura para a gente pensar a forma como esses indivíduos estavam entendendo, pensando, organizando e até mesmo sentindo essas emoções. Então, vou iniciar para vocês apresentando um pouco sobre a metodologia e depois eu falo um pouco mais sobre esse medo como, desculpa, essas emoções, desculpa, Homero como esse dicionário emotivo. Bom, apresentando um pouco sobre a metodologia, né? A metodologia que eu utilizo, como eu falei, é da história das emoções de uma autora específica chamada Barbara Rosenwein. A Rosenwein, ela é uma historiadora inglesa que desenvolveu um livro muito importante chamado História das Emoções, Problemas e Métodos. Nesse livro, ela tenta abordar as emoções partindo de uma concepção que a gente chama de socioconstrucionista. Isto é, as emoções elas são construídas, elas são construções da sociedade. Elas não são inatas ou naturais. Então, o que a gente tenta mostrar é que a gente aprende a sentir.
a gente não nasce sentindo. É, nesse sentido, por exemplo, a Rosen vai dizer algo como, por exemplo, é preciso problematizar os sentimentos do passado, tratando de suas características distintas. Isto é preciso historicizar as emoções, transformar elas como algo histórico, e a gente só consegue estudar algo que histórico algo que é construído, né? Se é algo que é inato, não faz muito sentido a gente historicizar ela. Então, primeiro pressuposto que a gente parte, né, a partir dessa ideia de que as emoções são construções sociais, e se elas são construções sociais, a gente consegue analisar como é que elas se constroem ao longo do tempo, como é que elas se comportam também ao longo do tempo. Outra coisa importante também partindo desse papel educativo que as emoções têm, e isso é algo que aparece bastante dentro da antropologia das emoções, e aqui eu trago especialmente um autor chamado David Le Breton, é um antropólogo francês, que escreve um livro chamado Antropologia das Emoções, que ele vai dizer que, para a antropologia, a esfera das emoções provém da educação. Ela é adquirida de acordo com as modalidades particulares da socialização da criança. Então, desde pequena, a gente aprende a sentir. E por isso que as emoções elas são tão únicas, né? A gente costuma associar, por exemplo, ou pensar, né, a emoção da saudade, como a saudade é exclusivamente brasileira. E, de fato, é difícil acreditar que um chinês consiga sentir saudade tal como um brasileiro. Então, é partindo desse pressuposto de que as emoções são aprendidas que eu traço toda a minha pesquisa e, obviamente, a comunicação que eu apresento a vocês. Antes de começar a ver propriamente essas emoções como dicionários emotivos, né, eu queria trazer para vocês um pouco de um repertório de como é que o medo aparece, ou como é que os medos aparecem nos campos homéricos. Ao contrário do que a gente costuma pensar, os medos eles possuem na antiguidade arcaica uma certa polissemia e uma certa pluralidade. No mundo contemporâneo, mas isso é algo que acontece desde a Idade Média, a gente tende a associar o medo à covardia. E isso gera duas consequências. Primeiro, ou o medo é silenciado, então a gente não fala sobre o medo, por exemplo, ou então o medo ele é de alguma forma negado. Então a gente fala sobre o medo, mas negando ele. Então é muito provável que quando a gente vai ouvir falar, por exemplo, de um herói, esse herói não sente medo. Esse herói é algo que é uma pessoa que em nenhum momento vai dizer que está sentindo medo. Sentido, por exemplo, o Homem de Ferro, por exemplo, não vai falar que está morrendo de medo, né, ou algo do tipo. E quando for falar sobre medo, ele vai falar negando, né? Então esse tal herói é um herói que não sente medo. Isso é muito, muito óbvio, algo que aparece bastante desde a antiguidade, desculpa, desde a Idade Média, especialmente em período de guerra, né? Nenhum guerreiro vai falar que está sentindo medo. Mas isso acontece de maneira contrária na antiguidade arcaica, porque existe uma certa pluralidade no medo, né? Como eu falei para vocês. E aqui ele aparece de 4 formas na análise que eu faço. Primeiro, de uma maneira gramatical, então ele aparece como substantivo, adjetivo, verbo, palavras como, por exemplo, phobos, deido, deus, tromel e assim por diante. Outra forma que ele aparece também é através de perífrases, né, certas repetições que aparecem dentro de Homero, especialmente por conta do método homérico. Então a gente vai ter, por exemplo, perífrases como despedaçar o coração, que não se refere exatamente sobre não utiliza exatamente a palavra medo, mas em situações de medo essa perífrase aparece, por exemplo, quando o Odisseu vai enfrentar o Ciclope, né? A terceira é através de símbolos, então existem certas comparações que Homero faz em que se é utilizado o medo, né? Então ele vai dizer, por exemplo, tal como a corça fugia do leão, assim também Heitor fugia de Aquiles. E por fim aparece o medo como personificação. Então a gente tem deidades associadas ao medo, especialmente aqui o Phobos e o Deimos, que são filhos de Ares, né, filhos da guerra. Phobos sendo terror e Deimos sendo medo, algo do tipo, né? Vai variar a tradução. Existe também o que eu chamo de faces do medo. Homero ele não só apresenta um vocabulário extenso sobre o medo, mas apresenta também uma grande pluralidade de objetos do medo. Então vai aparecer medo na guerra e o medo na guerra e o medo da guerra. Isso aparece bastante na Ilíada, obviamente, porque é um canto sobre guerra, né? Então os heróis, quase todos eles, sentem medo. Aqui, Odisseu, Heitor, Paris, Ajax, assim por diante. Aquiles é um dos únicos que não sente medo, mas isso aí é para outra conferência.
Aparece também bastante medos do mar e no mar, e aqui o Mediterrâneo aparece como esse lugar de não retorno, né? Um lugar que possui uma certa ambiguidade, você não sabe se quando você vai voltar, você não sabe o que você vai encontrar no mar, enfim. Então, medo o mar é um espaço de medo. Existe também uma grande quantidade de medo relacionados a monstros, e aqui está o Ciclope, né? Que aparece no canto nono da Odisseia. Mas temos também sereias, temos Scylla, temos Caríbides, que são associados ao medo do insuperável. Então, Scylla e Caríbides são medos que nem Odisseu, por exemplo, consegue superar. E o medo também da morte, associado especialmente aqui ao medo do morrer, o medo de não ser sepultado, então não ter os rituais fúnebres devidos após a sua morte, para que você possa ser encaminhado para o Hades. E o medo de ser esquecido também, que é talvez o principal medo dos heróis homéricos de morrerem no esquecimento, né, de não serem permanecidos na memória. Dito isso, aqui vem a grande chave da minha pesquisa, né, de tentar mostrar como todo esse repertório apresentado por Homero vai aparecer na antiguidade, especialmente na antiguidade arcaica, mas ao longo de toda a antiguidade, como esse modelo emotivo do sentir do medo, né? Uh, Como eu falei no início da minha apresentação, a Rosenwein, quando apresenta a sua metodologia das emoções, ela sugere uma ideia que é muito importante, que é utilizar sempre que possível teóricos da emoção do período, né? Só que existe um problema. Homero está produzindo mais ou menos no século VIII, e o teórico da emoção que a gente tem, que fala sobre emoções, mais próximo que a gente tem é Aristóteles ou Platão, talvez, que estão ali por volta do século V, do século IV. Ou seja, mais ou menos 3, 4 séculos depois. Então é meio difícil a gente utilizar esses teóricos para pensar na antiguidade arcaica ou homérica, né? Na medida que existem certas terminologias, certas ideias que não são, entre aspas, parecidas com o que Homero está pensando. E aqui eu utilizo um exemplo clássico, que é a palavra phobos. A palavra phobos em Homero não significa medo, significa fuga, ou algo do tipo, né? O que vai ser ao contrário do que Aristóteles vai utilizar lá na retórica quando ele está pensando nas paixões é, e as delimitações das emoções que ele traça, né? E aí, pensando nisso, eu tentei traçar essa pesquisa, tentando mostrar como o fato de não haver teóricos das emoções na antiguidade arcaica não significa que a gente não possa pensar as emoções desse período, obviamente, mas também que a gente não possa pensar essa literatura épica como uma espécie de dicionário emotivo, isto é, a forma como esses indivíduos sentem são de alguma maneira verbatizadas, se transformadas em verbetes, né? Ah, e aqui eu trago um ponto importante, né? Que é a ideia de que a construção do sentir e a verbalização de emoção só fazem sentido em uma sociedade que entenda os significados que ela carrega. Então, Homero, quando ele está falando sobre o medo, quando está falando sobre a ira, quando está falando sobre o amor, ou qualquer emoção, ou qualquer emoção desse tipo, é, é difícil a gente imaginar que o que o Homero estava falando ou cantando fosse alheio àquilo que aqueles indivíduos estavam escutando. Então, só faz sentido a gente pensar numa literatura que está inserida a um contexto social. Então, Homero está falando de medos que são medos sentidos por esses indivíduos. É, então, quando ele fala sobre o medo do mar, por exemplo, ele está falando do medo de indivíduos que estão navegando no mar Mediterrâneo. E isso, apesar de utilizar, entre aspas, a ficção, apesar de utilizar o mitos, né, como exemplo, como narrativa, isso não significa que eles não fossem reais. E aqui eu trago essa ideia, né, de tentar mostrar como esse modelo emotivo construído por Homero funciona como uma espécie de paideia do medo, né? Então, existe uma certa forma de educar esses indivíduos, isso desde a antiguidade arcaica, mas novamente passando por toda a antiguidade, seja ela clássica, helenística ou até mesmo romana, em que os indivíduos aprendem a sentir com Homero. Daí o título da minha apresentação, né? Aprendendo a sentir com Homero. Uma informação importante também é que a gente costuma associar o, colocar como algo mais importante, geralmente, a filosofia ou então a historiografia, né? No sentido de que, como eles não são obras ficcionais, eles retratam a realidade de maneira melhor. Mas
eu acredito que dentro da realidade arcaica do mundo clássico e assim por diante, faz muito mais sentido pensar a literatura como um lugar de exemplo daquilo que se sente do que propriamente filosofia. Então, nesse sentido, por exemplo, eu acredito que faça muito mais sentido a gente falar que uma criança, quando perguntasse para alguém sobre o que é medo, essa pessoa que respondesse não falaria em relação a Aristóteles, né, mas muito mais em relação a Homero. Então, uma criança pergunta, pai, o que é medo? Né? Ele não vai falar, segundo Aristóteles, medo é tal coisa. Porque, obviamente, Aristóteles circulava no meio muito pequeno. Existe um autor que fala que a sociedade platônica, a sociedade aristotélica, talvez seja a menos platônica e a menos aristotélica que a gente conhece. Porque, de fato, esses indivíduos circulavam no meio muito pequeno. Ao contrário de Homero, que tem uma circulação imensa. Né? A gente conhece citações de Homero que vai desde a Grécia continental até a Grécia asiática. Então, me parece muito mais plausível de que quando se refere-se a Homero, desculpa, quando se refere a essa emoção, o exemplo que vem à mente não seja Aristóteles ou Platão, mas Homero ou qualquer outro cantor épico, enfim. E aí eu trago também a ideia de que Homero ele constrói uma identidade do medo que ela funciona como um certo discriminador, né? Então, em relação a todo aquele vocabulário que a gente viu, em relação a todas as faces do medo que a gente viu, e toda essa presença do medo dentro dos cantos homéricos, dentro da comunidade emocional dos heróis, isto é, da forma de sentir que os heróis possuem, o medo ele cumpre um certo papel social, que é o de diferenciar o herói do não herói. Então, um problema na antiguidade homérica, ou nos cantos homéricos, não é sentir medo. Todos os heróis sentem medo. Odisseu, Aquiles, Ajax e assim por diante. No entanto, nenhum desses heróis eles são reféns dos medos, né? Então Odisseu, mesmo sentindo medo do Ciclope, ele não se torna refém do medo. Isso qualifica ele como herói. Ao contrário dos seus companheiros, por exemplo, que vão ver e vão correr. Odisseu não. Odisseu sente o medo, enfrenta o Ciclope e consegue, obviamente, vencer. Então, o papel social do medo aqui ele funciona como uma espécie de discriminador, como eu falei, né? Ele discrimina aquele que é herói daquele que não é herói. E me parece ser esse discriminador e esse papel social que o medo carrega algo que vai ser construído durante toda a antiguidade. Então, ele vai aparecer na antiguidade clássica, especialmente no teatro. Ele vai aparecer também na antiguidade helenística, especialmente com Apolônio de Rhodes, nas Argonáuticas. E ele vai aparecer também em Virgílio, especialmente na Eneida. E é claro, grande parte desse modelo emotivo que o Homero constrói, ao passar do tempo, ele ora se aproxima de Homero, no sentido de que Apolônio, Virgílio utilizam emoções parecidas com o que Homero está construindo, ou ideias de emoção e do medo, obviamente, também, parecidas com o que Homero constrói. Ao mesmo tempo, em certo sentido, vão se distanciar na medida que esses autores também têm suas próprias subjetividades. Então, Virgílio, Apolônio vão construir uma ideia de medo que é própria do mundo helenístico ou do mundo romano, né? Enfim, só para concluir, então, o que eu queria mostrar para vocês, basicamente, é que a poesia, ela carrega esse sentido, poesia épica, carrega um sentido muito importante para mim, que é esse lugar exemplificativo, esse lugar do logos também, não só do mitos, que mostra uma certa realidade emotiva que, na minha cabeça, parece ser muito frutífera, ela parece ser muito importante para esse mundo antigo, e por isso ele vai ser tão utilizado. Então, o que eu queria mostrar, basicamente, é como a gente pode utilizar Homero como esse grande professor do mundo antigo, que ensina a gente a sentir e que continua, de alguma maneira, presente na nossa sociedade, mas talvez de maneira um pouco mais distante, né? A gente costuma negar muito mais o medo do que Homero fazia. Bom, essa foi minha apresentação, tá aqui minha bibliografia. Muito obrigada, João Pedro. Foi interessantíssima a sua apresentação. Então, vamos para a apresentação da Luana? Luana Justo Ferreira, a retórica em Sexto Empírico.
e sua importância na ação formativa do professor? Então, boa noite. O meu nome é Luana Justo Ferreira. Eu sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente eu sou mestranda em Educação também pela Universidade Estadual de Maringá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de apresentar nesse evento essa noite. Agradecer também a todos aqui presentes e então eu apresentarei o meu trabalho intitulado A Retórica em Texto Empírico e a sua importância na ação formativa do professor. Esse trabalho, ele foi desenvolvido como meu trabalho de conclusão de curso, então é um prazer estar apresentando ele aqui hoje, e foi desenvolvido junto com a minha orientadora, a professora doutora Terezinha Oliveira. Bom, então eu gostaria de apresentar a justificativa, né, do porquê a gente veio a pesquisar este trabalho. Eu achei importante trazer aqui também. Em âmbito pessoal, esse trabalho se deu a partir do interesse da minha orientadora em estudar retórica. Ela já havia trabalhado esse tema e ela me apresentou. Eu achei muito interessante e assim nós realizamos 2 pesquisas de iniciação científica neste tema na retórica, uma em Sexto Empírico e outra em Tomás de Aquino. E também sobre a importância que a retórica tem na ação formativa do professor, que nós vamos abordar aqui mais adiante. E a justificativa social é que ela se ampara na contribuição que a retórica apresenta na ação do professor. Bom, então, na introdução eu vou abordar esses 3 tópicos. Então, o ser humano, como ser social, impulsionado a viver em sociedade, ele tem o discurso como fator indispensável para o estabelecimento das suas ações sociais. Então, desse modo, trazendo para a área da educação, o professor, ele sendo esse principal responsável pela transmissão dos conhecimentos, teria o discurso como cerne das suas ações. E por isso ele precisaria ter grande zelo e responsabilidade em relação às palavras que farão parte desse discurso, que irão compor esse discurso. Então, nessa pesquisa, nós buscamos analisar a retórica para além da concepção que ela é comumente disseminada, que geralmente vemos circulando nas próprias mídias sociais, né, por exemplo, que é a arte que leva ao bem falar. Então, aquelas famosas propagandas de cursos de retórica que elas pretendem ensinar as pessoas a ter um belo discurso, a ter uma boa elocução. Então, esse é exatamente um dos principais pontos que nós buscamos refletir no nosso trabalho. Porque essa retórica, que ela é amplamente visada socialmente, ela seria uma retórica almejada apenas pela instrução, ou seja, um conjunto de técnicas e instruções que levaria uma pessoa a ter um belo discurso. Mas com essa pesquisa, e principalmente com os escritos e as críticas feitas de Sexto Empírico à retórica, porque na sua obra intitulada Contra os Retóricos, ele tece diversas críticas às distintas concepções de retórica. Então, com essa obra do Sexto Empírico e com as nossas pesquisas, nós observamos que é o que ele chama de discurso ornamentado. Então, seria um discurso que é bonito de se ouvir, né? Esse discurso voltado para as técnicas de uma boa elocução, dotado de palavras difíceis, né, que enfeitam esse discurso, mas que efetivamente é um discurso vazio e destituído de significados. Então, Sexto Empírico, ele suscita a reflexão de que a retórica, ela possui um significado muito mais complexo e profundo, o qual seria o seu uso por intermédio da potência intelectiva do homem. Esse é um fator indispensável para se pensar um discurso que seja realmente bom e que tenha sentido para aquele que fala e também para aquele que irá ouvir esse discurso. Então, novamente, pensando na educação, nós não podemos deixar de pensar também no peso do discurso do professor, já que seria ele o responsável por levar saber às outras pessoas. Então, a partir, novamente, das críticas do autor à retórica e a partir de outras obras, como o próprio Trivium, da Miriam Joseph, foi possível perceber que a retórica, ela só é eficaz e leva ao aprendizado às pessoas se usada a partir da razão humana.
pois somente a partir dessa potência intelectiva do homem que é possível o sujeito organizar os seus pensamentos e os seus saberes e transmiti-los aos demais, de modo que todos que venham ouvir esse discurso consigam entender o seu significado. Então, esse é o nosso objetivo geral, que foi investigar o uso da retórica sobre a perspectiva de sexto empírico em relação à educação. Os nossos objetivos específicos foram analisar a retórica na obra Contra os Retóricos, de sexto empírico, bem como explorar como a retórica se apresenta na ação formativa do professor, bem como na sua ação em sala de aula. Nós usamos a metodologia de pesquisa a partir do método de levantamentos bibliográficos e documentais, e a fundamentação teórica ela se deu a partir dos princípios da história social, no que se refere à longa duração, o princípio da longa duração. Então, tratando um pouquinho, né, sobre o nosso autor, ele foi médico por profissão e provavelmente ele viveu na Grécia em meados do século III. Até na sua obra e em outros materiais, a gente vê que são escassas as informações sobre sua vida. Então, esse recorte que nós trouxemos aqui é da própria obra do Sexto Empírico. E ele foi um dos principais autores do ceticismo. Então, falando um pouquinho do ceticismo, que é a corrente filosófica que o autor parte, o cético, ele não é aquele que duvida de tudo, mas sim seria aquele que não afirma ter descoberto a verdade, mas ele também não afirma que ela não pode ser encontrada. Então, o cético, o filósofo cético, ele busca pela suspensão dos juízos de valores. Então, eles evitam realizar afirmações ou negações acerca de determinadas situações ou fenômenos. E na busca pela verdade, o cético, ele é aquele que continua a investigação. E isso é muito claro durante os escritos do autor, quando em suas obras ele traz os argumentos, ele tece crítica aos argumentos, mas ele sempre vai trazendo mais argumentos após o outro e refutando um ao outro. E então, passando agora para a retórica, né, em si, na obra do autor, no decorrer das leituras, foi evidente que a maior crítica do autor incide no uso da retórica destituída do conhecimento e sem a mediação da razão humana. Então, Sexto Empírico, ele usa dos argumentos que partem do ceticismo para nos levar a conhecer e a perceber de fato todos os aspectos da retórica a fim de apresentar suas inconsistências e, a partir disso, considerar a retórica por meio de um caráter mais profundo. Então, isso foi uma percepção minha de que com os argumentos de sexto empírico nós conseguimos ir além, né, dessas concepções que nós comumente conhecemos. Então, a partir das suas críticas, ele faz críticas à retórica de Platão, Aristóteles, por exemplo, né, são as suas principais críticas. Então, nós conseguimos ver as inconsistências da retórica, né, no decorrer do seu uso e nos leva a investigar o verdadeiro sentido e significado dessa arte. Bom, e as nossas considerações finais, então, é que a obra contra o retórico sexto empírico, ela nos ajuda a compreender que a retórica é mais do que essas meras técnicas que conduzem o homem ao bem falar. Um discurso ele pode ser o mais elaborado, mais ornamentado, que se ele não tiver amparo da razão humana e, né, não tiver os conhecimentos, ele de nada será significativo e não causará efetivamente conhecimento nas demais pessoas. Por isso que o uso da retórica é fundamental aos professores, que precisam ter essa preocupação mesmo, né, de ser bem entendidos por todos, de modo que a sua principal ação enquanto profissional da educação se efetive, que é a transmissão dos conhecimentos a partir do discurso. E a retórica também, ela é capaz de levar a humanidade às pessoas, pois o ser humano, como o único ser capaz de conhecer, de alcançar essa parte intelectiva, que é a própria do homem, quanto mais desenvolvida for essa parte intelectiva, mais humanizado será o sujeito,
E esse desenvolvimento acontece justamente a partir da retórica. A retórica, então, ela seria fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né, enquanto a sua humanização. Então, a partir do discurso, de um discurso intencional, o professor ele leva os conhecimentos aos seus alunos. E nós entendemos também que toda retórica ela deve ser racional, visto que só é possível mediante o uso da razão. Então, com essa pesquisa, nós consideramos, né, que a retórica ela é fundamental para a ação do professor, pois, tendo o discurso, né, como cerne das suas ações, é possível ele causar conhecimento em seus alunos, levando-os à humanização, visto que apenas a partir da potência intelectiva humana é possível organizar os pensamentos e os conhecimentos a fim de transmiti-los de modo claro a todos. Vou finalizar a minha exposição dizendo que o discurso, a retórica, ela é extremamente importante para o professor, visto que esse profissional ele tem no discurso o cerne das suas ações. Por isso, ele precisa partir da retórica, mas não dessa retórica instrutiva, essa retórica técnica, mas sim essa retórica que é dotada dos conhecimentos e amparada pela razão humana, no qual o professor ele consegue organizar esses conhecimentos e transmitir eles de modo claro e eficaz aos seus alunos, de modo que realmente os conhecimentos cheguem aos alunos, né, por meio do discurso, e também que esse discurso tenha sentido e significado, visto que o discurso, ele precisa levar sentido para as pessoas. Então, as pessoas, elas irão, de fato, compreender esse discurso, ver verdade nesse discurso, de forma que ele leve essa verdade para as pessoas. E eu agradeço, eu finalizo, né, a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Luana. Foi excelente a sua apresentação. Então, eu vou fazer a minha comunicação. Eu não preparei slides lindos como vocês prepararam, muito lindos os designs de vocês, dos slides de vocês. A minha comunicação, eu titulei de Formação Humana em Tempos de Inteligência Artificial, uma reflexão a partir das 7 artes liberais. Então, vou me apresentar brevemente e vou fazer aqui a comunicação oralmente mesmo, no estilo que a gente costuma fazer na pedagogia da Faculdade de Educação. Eu sou a Juliana Pilati, eu sou estudante de pedagogia na Faculdade de Educação da USP, eu sou orientada pelo professor Marcos Sidney Palotto Eusébio na iniciação científica. Eu estou no 3º ano, né? Estou fazendo a minha iniciação científica, está mais ou menos na metade. Então, eu vou pegar um pouco dela, trazer aqui para vocês, para fazer uma reflexão sobre a educação na contemporaneidade, porém pensando através das artes liberais que surgem na antiguidade e que se consolidam na Idade Média. A minha pesquisa ela recebe o apoio do programa, né, do PIBIC, do CNPq, e o título dela é As 7 Artes Liberais, uma investigação sobre seus elementos e propósitos. Eu faço parte do PAIDELMA, né, o Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação. Então, para a fala de hoje, eu vou começar, então, introduzindo o que são as 7 artes liberais, para a gente entender um pouco do contexto histórico, do que são elas, para depois a gente puxar para a atualidade e fazer uma reflexão. Então, as 7 artes liberais, elas foram o principal currículo da Idade Média. Elas eram divididas no trivium e no quadrivium. O trivium, a gramática, a lógica e a retórica, que a gente acabou de ouvir aqui, e o quadrivium, a aritmética, a geometria, astronomia e música. Essa música é uma música teórica. Essas artes, elas formam um ciclo, um currículo educativo na Idade Média, se consolidam como um currículo na Idade Média e vão permanecer assim até o fim da Idade Média. Então, são 1000 anos ali de currículo consolidado.
No entanto, elas surgem na Grécia Antiga, elas têm as raízes lá no século V a.C., nas polis. E elas surgem como uma educação voltada para a liberdade, por isso o nome liberais. E liberdade aqui a gente entende em mais de um sentido. Era uma educação voltada para pessoas que eram juridicamente livres, né? Então, não era uma educação, com certeza, voltada para os escravos, né? Era uma educação para os homens livres, e livres não só juridicamente, mas também economicamente. Porque para fazer essa formação, você precisaria de ter o tempo livre, você também precisaria ser livre do trabalho, você precisaria ter o tempo de ócio, você precisaria de escolé, né? Tempo livre. Então, ela tem um viés de classe bastante forte, e se você é cidadão, se você é livre, você tem tempo, você tem essa liberdade econômica, muito provavelmente você vai atuar na política. Essa é uma educação que se volta para formar, então, os líderes da sociedade, formar a elite que vai conduzir a sociedade. Para conduzir a sociedade, o ideal é que você tenha uma formação bastante ampla, você precisa de uma formação que te dê acesso a diversos assuntos e que te forme enquanto sujeito, forme a você mesmo, não te forme para algo. É uma educação extremamente desligada da vida prática, do mundo do trabalho, justamente por esse viés, pela intencionalidade dela de ser uma formação para a liberdade, né? Lembrando um pouco a Hannah Arendt, né? Ela vai deixar claro para a gente em alguns dos seus textos, no Trabalho, Obra e Ação, tem traduções que vão tratar como trabalho, labor e ação, se eu não me engano, mas a tradução que usa trabalho, obra e ação, ela vai dizer, né, que na antiguidade, trabalho e liberdade estavam opostos, né? Se você não poderia ser livre num trabalho no sentido de labor, né, como é utilizado em outras traduções. Retomando, essa educação absolutamente desconectada da vida prática, assim, ela não privilegiava o mundo prático do trabalho, o mundo terreno e as suas contingências. Ela vai essa educação, ela vai procurar formar o sujeito para o que der e vier. Então, as disciplinas que mais tarde vão dar no trivium e no quadrivium, elas não eram no começo, então, um conjunto nesse tempo, na antiguidade, elas não formavam um conjunto, elas não formavam um currículo, elas eram estudadas um pouco mais soltas, aleatoriamente, por assim dizer, né? Cada professor tinha o seu método, o Platão vai prezar por algumas, Isócrates vai prezar por outras, Hippias vai prezar por outras, e não tem realmente esse caráter padronizado que vai ganhar na Idade Média realmente um conjunto de 7, e só apenas 7, nem menos, nem mais do que 7 artes liberais. Então, no entanto, as artes que formam o trivium na Idade Média, a gramática, a lógica e a retórica, que também era chamada de dialética, né? A lógica era chamada de dialética, elas eram consideradas as artes da mente, as artes da palavra, as artes do pensamento. Elas buscavam dar uma ideia da estrutura da linguagem, da estrutura do pensamento, para que você pudesse estruturar pensamentos, pudesse estruturar argumentos corretos logicamente, expressá-los bem através da retórica e que eles fossem bastante compreensíveis através da gramática. O trivium, ele também, essas artes do trivium, elas também vão fazer um papel de cultura geral, um papel de aula de cultura geral. Então, através dos livros que são escolhidos para as aulas dessas disciplinas, certa moral é passada e certa cultura é passada, né? O quadrivium vai ser as mesmas artes matemáticas dos pitagóricos desde a Idade Média, né? Por mais que ainda não tivessem ganhado o nome quadrivium, elas são as artes dos pitagóricos, então aritmética, geometria, astronomia e música, e elas vão ter um caráter muito de exercício espiritual, treinar o espírito do aluno
para lidar com assuntos complexos e abstratos. E o Platão vai até dizer que tem uma questão de libertação do mundo sensível. Então, é realmente uma educação muito descolada do mundo terreno. Essas disciplinas, então, que surgiram na Antiguidade, elas vão sobrevivendo, vão sendo conservadas para a Idade Média, quando elas vão passando para o mundo latino. Então, através de autores como Varrão, Cícero, Marciano Capella, elas vão passando para a Idade Média e são depois preservadas pelo cristianismo. De início, o cristianismo vai ter uma grande resistência a elas. No entanto, autores como Santo Agostinho, por exemplo, Agostinho de Hipona, vão dar um jeito de conciliar as artes com o mundo cristão. E elas, assim, vão sobreviver até o final da Idade Média. Na verdade, até hoje existem faculdades de artes liberais na Europa e nos Estados Unidos. Então, é uma educação que perdura aí pelo menos 20 séculos. Ela surge no século V a.C. e vai pelo menos até o século V depois de Cristo. Então, por que essa desconexão com o mundo do trabalho, essa educação para a liberdade, nos interessa? Porque ela guarda um fim em si mesma. Ela visa formar o sujeito enquanto humano, enquanto realmente um indivíduo. Ela não tenta formá-lo para ser o carpinteiro, ou o sapateiro, ou o médico. Elas buscam formar o sujeito. Por mais que elas pudessem ser ensinos propedêuticos depois ao estudo da medicina, ao estudo da retórica como ensino superior, que vai aparecer em algumas épocas, ao estudo da filosofia, elas buscam dar uma base, instrumentos para o sujeito enfrentar o que ele precisar ali na vida dele, ter recursos intelectuais para lidar com o que der e vier. E então, essa é uma educação que tem um fim em si própria, ela guarda o valor em si mesma. Então, mesmo que o contexto em torno dela mude, ela consegue se preservar. E é por isso que eu acho que ela é tão interessante para pensar a educação hoje em dia. Não porque eu acho que a gente deva retomar as 7 artes liberais, como trocar o currículo escolar pelas 7 artes liberais. Definitivamente não. Mas eu acho que a gente deveria considerar nos nossos debates educacionais sobre o currículo, afins, os princípios da nossa educação, né? O que guia a nossa educação. A gente forma o sujeito para o mundo do trabalho? Atualmente, sim, né? Inclusive está na legislação, né? Que o sujeito deve ser formado, inclusive, para ser qualificado para o trabalho. O que definitivamente não era uma ideia que estava presente ali na Antiguidade ou na Idade Média, dentro das artes liberais. Então, pensando uma educação que tem um valor em si própria e que se preocupa em formar o sujeito e não um profissional, talvez a gente conseguisse achar mais saídas, mais discussões, novas formas de compreender a educação no mundo contemporâneo, se nós pensássemos, então, uma educação que fosse válida para não importa o que acontecer. Diante dessa onda da inteligência artificial, né, há um pânico grande na educação, né? Vai ter trabalho no futuro para todo mundo, não vai ter trabalho no futuro para todo mundo, a gente vai formar para um mundo que a gente nem sabe qual vai ser, daqui 5 anos pode ser que tudo esteja absolutamente diferente. Então, por que não pensar uma educação que guarde um valor em si própria? Eu acho que é uma ideia interessante para a gente trazer para os debates. Era principalmente isso que eu gostaria de trazer, né? Apesar da especificidade dos momentos, uma educação que se conserve e que permita que o sujeito tenha uma formação intelectual para poder lidar da melhor maneira possível com o cenário que ele encontrar, e realmente uma educação talvez até com propósitos menos capitalistas, um pouco menos dominados pelo mercado, né? A gente sabe que a nossa educação brasileira vem sofrendo vários ataques de privatização, propostas de realmente transformar
por exemplo, o novo ensino médio, né, que já tinha uma coisa muito mais voltada ao mercado, enfim, transformar a nossa educação em algo absolutamente voltado ao mercado. Talvez nesse momento em que o mercado é extremamente incerto no futuro, coubesse uma reflexão sobre uma educação descolada dele. Era isso que eu queria trazer para hoje.